Ok, vamos agora falar sobre o Generic Equipment Model, mais uma funcionalidade do PlantPAX, que basicamente ele é um módulo de um equipamento, que é o nome dele, o Equipment Model, é uma funcionalidade de equipamentos que podem realizar até 31 atividades específicas e repetitivas, né? Então, o módulo de equipamento, normalmente ele é centralizado, ou seja, ele é concentrado, né, em torno de um equipamento de processo. No nosso caso, nós vamos fazer o exemplo do nosso tanque 01. Então, esse aqui é o nosso tanque. Nós temos alguns equipamentos em volta, alguns devices e alguns instrumentos, como válvulas solenoides. Nós temos aqui duas válvulas solenoides aqui de cima, mais duas aqui de baixo. Nós temos um motor conectado com drive, nós temos aqui um dosador e nós temos um PID, uma malha de controle fechada para dosagem, assim como um nível. Tá? Então, praticamente, ele é o que? Ou como é que essa funcionalidade, para que ela serve? Então, uma das coisas principais é que nós não precisamos de dar N cliques, né, para uma função já conhecida e repetitiva ser executada. Então, exemplo, se nós clicarmos aqui, né, na funcionalidade ou uma das 31 que podem ser colocadas em um único EM, em um Equipment Model, ele realiza essa funcionalidade, tá? Com um único clique. Então, a ideia aqui, nós temos aqui um tanque, que está com nível 0, nós temos um motor e uma válvula solenoide, inclusive ela está identificando aqui que não tem permissão para partir, né? No caso aqui faria aqui a transferência, a transferência seria ligar esse motor e abrir essa válvula para o nosso tank farm, né? Ou para uma outra área, né? Então nós temos aqui o permissivo. O que que é o permissivo? Então é uma funcionalidade que o operador olha e verifica o que não está dando permissão para que ele ligue esse motor, né? Então, exemplo aqui, ele está falando que está esperando que o nível seja maior que zero. Então, se eu quisesse, por exemplo, eu tivesse um nível de engenharia onde eu pudesse tomar alguma ação aqui, né, com esse equipamento, eu já poderia ter. Ou, por exemplo, nós podemos chegar aqui e fazer o bypass, né, desse permissivo, que não é a nossa funcionalidade aqui. Mas a ideia aqui, então, é mostrar que você consegue aqui primeiro navegar. Então, nós vamos fazer, por exemplo, então, já clicando aqui em alimentação, daí ele fica aqui em cinza, e habilita os outros botões, ou seja, as outras ações que nós podemos ter no tanque. Então, nesse momento aqui, ele coloca para nós aqui os steps que estão sendo realizados. Então, primeiro ele colocou em modo prog, algumas válvulas, os equipamentos, os devices que ele deseja colocar. Vai fazer a alimentação, aqui já começa, no valor simulado aqui, já começa a sair do nível 0. Automaticamente esse permissivo que estava aqui, ele já deixou ligar a, a bomba, né? Ele vai fazer a sua alimentação de acordo com o parâmetro que foi colocado para ele. Por exemplo, nós colocamos aqui um valor de um parâmetro 40, então ele vai fazer essa dosagem através do dosador. Nós temos um dosador aqui com set point já que estava a 40, quando eu chegar a 40, ele vai automaticamente parar. Então, o legal aqui é que ao invés de eu ter que abrir essa válvula, colocar em modo de operador, colocar set point, colocar o totalizador, abrir essa válvula, esperar chegar ao nível, fechar a válvula de novo, esperar a dosagem, fechar a válvula. Então, isso tudo foi suprimido através de um único clique. Tá?
Então, não só essa, como até 31 funcionalidades, ou seja, são steps que pode ser steps são sequências que podem ser realizadas através de quem? Através desse objeto, dessa estratégia. Essa estratégia contempla, então, o nome do equipamento, então ele fica Equipment Model e o nome do equipamento. Embaixo eu já tenho um kit já, né, vamos chamar de kit, já pronto, né, de informações já inclusive muitas coisas já pré-configuradas. Tá? Então, por exemplo, aqui nós fizemos agora a alimentação. Então, a alimentação ela foi realizada no SFC. Aqui dentro foi uma escolha, né? Pode ser feito com ladder também, não tem nenhum problema. Mas a sequência em SFC faz mais sentido, mas não tem um limite para que seja realizado. A única coisa é que aqui fica mais fácil saber o que está acontecendo, está executando, qual é o step que está acontecendo, qual que é a próxima etapa. Então, ele é feito mais para essa direção. Tá? Então, o maior objetivo aqui é que realmente mostrasse essa funcionalidade, onde realmente com um único clique você faz N funcionalidades de um tanque. Essa aqui é lógico, ele está olhando só um equipamento, né, um equipamento chamado tanque, e eu posso fazer qualquer uma das ações que eu tenha configurado. Porém, se nós temos, por exemplo, o tanque 1, 2, 3, 4, poderíamos ter um desse, controlando todos os 4 tanques, por exemplo, e colocar em modo de automático todos eles. Então, imagina que nós teríamos que fazer o principal, o mestre seria o tanque 1, espera encher, faz a transferência, vai para o tanque 2, e assim para o 2, para o 3, para o 3 para o 4, ou manter nível, o que quer que seja a lógica. Ele tem essa funcionalidade também de colocar equipamento, módulo dentro de outros equipamentos, módulos também para fazer o controle. Ah, então é o maior, né? Quais são de fato, né, os ganhos? Menor número de cliques operacionais, tarefas repetitivas, né? Então não tenho que ficar treinar o operador para que uma sequência seja realizada, sendo que ela tem as mesmas condições todo o tempo. A sequência ela é automaticamente gerada, né? A sequência, não a sequência de configuração em si, mas sim todos esses passos e steps já vem pré-configurado através do Application Code Manager. Tá? E a ideia principal aqui é que sobre tempo operacional. Então, uma vez que o operador dá um único modo alto, se eu tiver um modo alto ou um modo off, né? O modo off seria, imagina, parar todos os tanques. Uma vez que eu realizei essa ação, ele está fazendo outra coisa. Então, deixa que a lógica resolva ou jogue todos os equipamentos para modo que ela deixa. Tá? E o lógico principal é o menor tempo de treinamento operacional. Né? Então, você não tem tempo para ficar treinando o operador no que faz, então você coloca ele para a parte funcional mais rápido, porque em vez de ficar olhando permissivos, interlocks, não, a condição da lógica já faz isso. Ok? Até mais.